Queridos, Gênesis 1:27 diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha que tremendo isso que a gente leu aqui já. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus nós fomos criados. Nós somos os únicos seres criados por Deus capazes de refletirmos aquilo que Deus é. Deus criou todo o mundo, todas as coisas. Tinham anjos já, existiam os anjos, existia Satanás, existiam principados, existiam arcanjos, existiam querubins, existiam todas essas coisas. E de repente Deus cria um mundo, o planeta Terra, Ele coloca ali, Ele cria todas as coisas, Ele coloca ali, Ele cria um jardim, Ele cria, dentro daquele jardim Ele coloca o ser humano, Ele cria o ser humano lá dentro. E Ele fala, de todas as coisas que existem, esse é o único capaz de revelar quem eu sou. Você pode olhar um anjo e você não vê Deus ali. Você pode olhar um querubim e você não vê Deus ali. O diabo pode se fantasiar do que quiser e você não vai ver Deus ali. Você pode olhar a natureza, as coisas, e aquilo ali não reflete a imagem de Deus. Mas de repente Deus cria um homem. Criou a mim e a você, e Ele fala assim, vocês podem refletir a minha imagem. Existe esse potencial dentro de vocês. Vocês são os únicos seres capazes de refletir quem Deus é. Ou seja, o ser humano na Terra é uma lembrança para tudo e todos de que existe Deus. É a imagem visível de quem Deus é. João chega a falar o seguinte, ei, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama ao seu irmão a quem vê? Se Deus é revelado no seu irmão, como que você vai dizer que ama o que você não vê, se é o Deus que você vê, você não ama? Ele está falando sobre, nós somos os únicos seres capazes de revelar a imagem dEle. Ele nos criou a sua imagem. Nós somos os únicos seres, a espécie capaz de refletir a imagem de Deus. Imagem, quando nós falamos de imagem fala sobre caráter. Eu e você podemos refletir o caráter de Deus. Imagem não é o que você faz, imagem é o que você é. Imagem não é o que você produz, as suas obras, imagem revela o seu ser. Nós somos os únicos seres capazes de ser o que Deus é. Algumas pessoas ficam espantadas e falam assim, não, essa mensagem, você não pode falar isso. Só Deus é onipresente, onisciente. Só Deus, e de repente eles citam um monte de coisas do que Deus faz e não do que Deus é. Só Deus pode saber todas as coisas. Só Deus pode ter todas as coisas. E fala do que Deus faz e tem, mas não do que Deus é. E a mensagem, quando nós falamos sobre refletirmos a imagem de Deus, Ele está falando que nós somos os únicos seres capazes de refletirmos o que Ele é, não de fazermos o que Ele faz, não de termos o que Ele tem. Ele ocupa outra posição, Ele é Deus, Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Nós não estamos falando que queremos fazer o que Ele faz, nem ter o que Ele tem, estamos falando que Ele nos deu o privilégio de refletirmos a imagem do que Ele é. É isso que o versículo fala. Nós estamos falando da natureza dele, agora em nós. Somos a imagem do ser e não do fazer. Nós não queremos reproduzir o que ele faz. Ele nos deu o privilégio de refletir quem ele é. É por isso que eu disse agora há pouco, a Bíblia nos ensina que você pode ser santo como Ele é santo. Porque santidade não é obras. Santidade é o próprio caráter de Deus. Você pode ser perfeito como Ele é, porque perfeição não vem de obras, perfeição é o caráter de Deus. Santidade você não produz. Não existe obras que revelem, que produzam santidade. Não existe isso. Muitas pessoas lutam a sua vida toda para ser santos e terminam santos. Não.
Existem religiões que criam monastérios lá em cima da montanha, lá não sei aonde, o mais excluído possível de toda a humanidade, para eles tentarem ser alguma coisa. Eles se tornam? Não. Porque obras jamais vão produzir o ser. O ser, ou você recebe de presente de Deus, ou você nunca será. E é essa vida que Deus sonhou para nós. Podemos refletir a imagem de quem Ele é. Manifestarmos o próprio caráter de Deus. Uau, nós vamos começar esse segundo semestre bem já. Já vamos aprender coisas grandiosas hoje aqui. Eu quero declarar coisas boas sobre esse nosso segundo semestre. Coisas do alto, porque todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. E Deus, ao criar você, ao criar o homem, como um ser capaz de revelar a sua imagem, faz com que Deus acredite em você. Deus acredita no seu potencial. Deus olha para você e Ele vê você de acordo com o que Ele criou você para ser. Eu e você muitas vezes nos perdemos ao olhar as coisas do ponto de vista em que estamos vivendo. Às vezes uma circunstância vem e ela é grande, a gente olha aquela circunstância e a gente pensa, não, eu sou pequeno, eu não... Mas Deus o tempo todo olha para você de acordo com o que Ele te criou para ser, com o potencial que existe dentro de você. É por isso que o título dessa mensagem é Deus acredita em você. Deus acredita no seu potencial. Por mais que você não se entenda, por mais que você às vezes não se veja, Deus acredita em você. Acreditar em você, o fato de Deus acreditar em você é como se fosse um artista, um escultor, que pega uma pedra de mármore, quadrada, um cubo, e de repente ele começa a bater lá e lapidar aquela pedra. Ele vai lapidando aquela pedra até que ela se torne a imagem que existia dentro dela, mas só o artista via. Aquele artista, aquele artesão, ele vai trabalhando, aquele escultor, ele vai trabalhando naquela pedra, até que a imagem que ele vê naquela pedra se revele. Muitos olham e veem o cubo, aquela pedra grande, aquele negócio. Nossa, o que o cara vai fazer com isso? De repente você vê uma escultura tipo aquela de Davi. É perfeito. É a imagem, é o homem. Então acreditar em você é, Deus olha para você, é aquela pedrona bruta, ogra, chucra, e Ele vê o rei que Ele criou você para ser. Ele vê a imagem de seu filho ali. E Ele vai esculpindo até você revelar a imagem de quem você verdadeiramente é. Deus acredita em você. Deus, Ele acredita em você, é como se fosse esse escultor. A pedra é pedra, mas ninguém vê o que ela pode revelar até que o artista mostre. Deus vê a imagem dele em você. Deus criou você para revelar a imagem dele. E essa imagem é refletida depois de duas coisas que eu quero ensinar para vocês aqui. São duas partes de um processo do artista na sua vida. Preste atenção, do artista na sua vida, porque não é você que produz. É do artista na sua vida. Primeira delas, Deus vê o seu potencial de ser um filho. Potencial de filho. Ou seja, não sei quantos de vocês estão familiarizados com a história, mas a história nos ensina que Adão tinha sido criado à imagem de Deus. Adão escolhe pelo pecado e ao pecar então, ele se torna ele cria a própria raça. Ele já não refletia mais a imagem, ele não refletia mais o caráter de Deus, mas ele reflete agora a imagem do próprio Adão. Então, o primeiro filho de Adão que nasce, a Bíblia nos ensina que ele agora era a imagem de
Adão e não a imagem de Deus. Adão era a imagem de Deus, mas o primeiro filho de Adão, que veio depois do pecado, ele era a imagem de Adão. Ele não era um reflexo de Deus, ele era um reflexo do seu próprio pai Adão, da natureza caída. E todos vêm nascendo nessa mesma posição. Todos vêm nascendo nessa mesma posição, como uma criação caída. Mas Deus, ao olhar para você, Ele não olha o pecado, Ele não olha o que você faz, Ele não olha a desgraça, Ele não olha o que te aflige, Ele não olha as circunstâncias que te cercam, Ele não olha nada disso. Deus, quando Ele olha para você, Ele sabe que Ele criou um ser capaz de refletir a imagem dEle, e Ele quer conduzir você a viver essa imagem. Só que a primeira coisa que precisa acontecer nas nossas vidas é nascermos como filhos de Deus. O primeiro passo, a primeira parte do processo para refletirmos a imagem de Deus é nascermos de novo. Não nascidos de homem e da carne, mas é nascermos agora de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós podemos nascer de Deus, em João capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz assim: contudo aos que o receberam quem? Receberam Cristo Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como é que nós podemos nascer de Deus então, pastor? Recebendo, crendo em Jesus Cristo. Se você crer em Jesus Cristo, você receber a Jesus Cristo na sua vida e tudo aquilo que Ele fez por você, você nasce de novo. A Bíblia nos ensina que as coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo. Você se torna uma nova criação. Ou seja, toda aquela imagem que você carrega de um homem caído, debaixo do pecado, debaixo de aflição, debaixo de angústia, tudo isso fica para trás e você nasce de novo. Você nasce de Deus. Existe em você o potencial de nascer de Deus, ser chamado filho de Deus. E todos aqueles que são filhos, eles têm a mesma natureza. Nós não temos mais a natureza do ser humano caído, do ser humano chamado Adão. Nós temos a natureza de Deus em nós. E a Bíblia nos ensina que Deus é Espírito. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Então nós nascemos do Espírito, nós nascemos com a natureza do amor, nós somos uma nova criação. Coisas que o homem sem Deus não pode viver, eu e você agora podemos. Quando nós recebemos a Cristo Jesus em nossas vidas. O homem sem Deus não ama. Não existe amor sem Deus. Deus é amor. Ah, mas eu vi fulano lá, ele fez não sei o que de bom para as criancinhas. Não, ele não é amor. Ele não fez baseado no amor. Só se torna amor aqueles que nascem de Deus, porque os filhos possuem a mesma natureza de seus pais. Filho de cachorro é? Filho de cachorro é? Filho de gatinho é? Filho de leão é? Filho de Deus é? Alguns travaram aqui. Filho de cachorro é? Filho de gatinho é? Filho de leão é? Filho de Deus é? Filho do amor é? E agora a natureza de Deus está em nós. Todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles nascem de novo, eles nascem de Deus, e eles têm a natureza de Deus em si. Eles vivem a vida, eles podem viver a vida de Deus. Você foi o único ser criado capaz de receber a natureza de Deus em você.
Se um cachorro quisesse refletir a imagem de Deus, jamais conseguiria. Se o diabo quisesse refletir a imagem de Deus, jamais conseguiria. Se um arcanjo quisesse refletir a imagem de Deus, jamais conseguiria. Mas você tem esse potencial. Basta dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu quero você. Eu quero me entregar a você. Eu te recebo. Ao recebermos Jesus nas nossas vidas, nós temos uma nova natureza, somos feitos uma nova criação. Aqueles que são nascidos de Deus e têm a capacidade de refletir a imagem de Deus novamente. Romanos 8, 29 diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para refletirmos a imagem de Cristo, do Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se eu não sou capaz de ter a natureza de Deus em mim, eu não posso ser chamado irmão de Jesus. A tartaruguinha que o seu filho cria lá, é irmão do seu filho? O cachorrinho que seu filho tem lá, é irmão dele? Tem que ter a mesma natureza, tem que ter nascido de você. Jesus nasceu de Deus e nós nascemos de Deus também. Por isso Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos a natureza de Deus em nós e nós podemos refletir a mesma imagem que Jesus Cristo reflete. Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo é a própria imagem de Deus. Ele é o reflexo, ele é o que nós podemos ver de Deus. Quando Jesus se manifestou, nós vimos tudo o que Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível. E agora nós estamos falando que da mesma forma que Ele nasceu e tinha o potencial para refletir Deus, eu e você nascemos também de Deus e temos o potencial de refletirmos, de manifestarmos a imagem de Deus. Deus acredita em você. Porque Ele olha em você o seu potencial de refletir a imagem dEle. Nós fomos feitos à imagem de Jesus Cristo. Imagem revela o que é e não o que faz. Eu não sei se... Deixa para lá. Revela o que é e não o que faz. Essa natureza, nova natureza, por nascermos de Deus, nos dá liberdade para manifestarmos essa vida de Deus, essa vida do caráter de Deus, essa vida que é a imagem de Deus. Por sermos filhos, temos o potencial então de revelarmos a Deus agora. Se a natureza dele está em mim, agora eu sou a pedra esperando ser lapidada. Antes nem pedra eu era. Agora eu sou pedra, mas estou esperando ser lapidado. Estou esperando o artista me lapidar, estou esperando o artista me esculpir. Mas existe o potencial em mim então de revelar a Deus. E esse é o segundo ponto da minha mensagem. Existe o potencial de revelar Deus. Existe o potencial em nós de revelarmos Deus. Agora que nascemos de Deus e a natureza dele é nossa, caso você seja esculpido, o que nós vamos encontrar é Deus. Se o Espírito Santo começar a trabalhar na sua vida, se o Espírito Santo começar a esculpir você, o que vai terminar, a imagem que vai se revelar dali, chama-se Deus. O Espírito Santo, ao trabalhar nas nossas vidas, ao trabalhar em quem somos, em trabalhar e esculpindo as coisas que existem nas nossas vidas, a imagem que será revelada é a imagem do Filho de Deus, é a imagem de Cristo Jesus. Por isso que nós não pensamos assim, em meus passos, o que faria Cristo Jesus? Porque isso seria, Jesus tem uma imagem e eu vou praticar algumas coisas para ver se me torno aquilo.
Mas o processo de Deus é diferente. Ele fez você quando você nasceu dele. Ele já te fez amor, Ele já te fez a imagem do Filho. Você não precisa fazer nada para se tornar a imagem do Filho de Deus. Você já é a imagem do Filho de Deus. Agora, mas pastor, eu não vejo isso, eu não reflito isso, eu não consigo ver, eu olho para a pessoa do meu lado aqui e não estou vendo Jesus não. Como que é isso? É porque o Espírito Santo está lá, lapidando. O Espírito Santo está cuidando dessa vida, está trabalhando nessa vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E percebe que nem é você que se lapida. Ou seja, não adianta você pensar assim, eu vou ser mais igual a Jesus, eu vou ser mais igual a Jesus, eu vou ser mais igual a Jesus, eu vou ser mais igual a Jesus. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Esses dias eu estava conversando com um jovem, né, peço perdão, já vou usar o teu exemplo, mas não vou falar teu nome. Não, mas eu vi que ele está aí. Ele disse para mim assim, pastor, Deus me disse o seguinte, Deus disse que é para eu ser mais manso. Deus disse que eu tenho que ser mais manso. Aí eu falei, não, Deus não te falou isso. Vocês acham que Deus falaria para alguém que ele tem que ser mais manso? Agora que eu já dei a resposta, né? Não, Deus não te falou isso. Como assim? Olha só, é bonito, né? Tenho que ser mais manso. Deus me falou que eu tenho que ser mais manso. Não, Deus não te falou isso. Não, mas diz na Bíblia lá até que o fruto do Espírito é mansidão. Então eu tenho que ser mais manso. Se Deus falar para você que você tem que ser, isso significa que você pode produzir mansidão. E se Ele criar uma forma de você ser manso fora de Jesus Cristo, Ele está indo contra a própria palavra dEle. Então Deus nunca vai falar para você, você tem que ser mais manso, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer não sei o que. Porque senão Ele estaria criando um outro caminho para sermos aquilo que só Jesus Cristo pode produzir nas nossas vidas. E Ele não vai contra a palavra dEle. Como que eu sei se seria Deus falando com aquele menino, o Espírito Santo falando com aquele menino, com aquele jovem? Se a frase fosse assim, você é manso. Você não tem que ser mais manso, você é manso. O Espírito Santo não fala sobre o que nós não somos, Ele fala sobre o que nós somos em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos guia na verdade, Ele fala sobre a verdade nas nossas vidas, Ele fala sobre Jesus nas nossas vidas. Eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais manso. Você não vai ser. Porque fazer não produz natureza, fazer não produz o ser. O Espírito Santo ele vai vir até você e vai falar, você é manso, você é amor, você é bondoso, você é paz, você é fé, você é justiça. Porque Ele fala sobre quem você é em Cristo Jesus, e isso é o Espírito Santo lapidando você. Você não se vê daquela forma, mas Ele está falando, você já é. Eu já vejo isso dentro de você. Pare de se desesperar, pare de lutar, pare de essas coisas, desista. Se exponha ao Espírito Santo e Ele vai revelar a imagem de Deus em você. Ele vai revelar quem você verdadeiramente é, Ele vai esculpir você, até você revelar a imagem de Deus, porque existe o potencial de revelar Deus. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24 diz o seguinte, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Olha só, o novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em justiça. Você é tão justo quanto Deus é. E em santidade, você é tão santo quanto Deus é. Vocês não estão entendendo, vocês não estão aceitando, o que está acontecendo? Você é tão santo quanto Ele é. Essa é a natureza que Ele depositou em você, provenientes da verdade.
Isso não é de acordo com o que eu faço, não é de acordo com o que eu quero viver, não é dos meus desejos, não é a minha vontade que me leva a... Não tem nada a ver comigo. Se a verdade se revelar na minha vida, é isso que eu revelo. A justiça de Deus, a santidade de Deus. O novo homem foi feito para ser a semelhança de Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Perceba, despir-se e revestir-se não significa tornar-se. Não significa que eu vou mudar quem eu sou. Eu sou um ser humano, certo? Ou já estamos em dúvida sobre isso também? Eu sou um ser humano, certo? Eu estou vestido com essa roupa. Se eu tirar essa roupa e colocar outra, eu deixei de ser humano, ou sou mais ser humano, ou menos ser humano? Eu só estou mostrando uma outra imagem. Então, a Bíblia está nos ensinando o seguinte: você é um ser humano, e você está revestido de pensamentos de uma natureza caída. De pensamentos do pecado, de pensamentos do velho homem, de pensamentos da carne. Mas ele fala, despir-se disso é mudar a sua forma de pensar e revestir-se de pensamentos da verdade. E aí quando o que eu sou, mais o que eu visto, estão sendo revelados, o que as pessoas veem é Deus. Quando em minha natureza eu sou verdade e a minha vestimenta está de acordo com a verdade, o que as pessoas veem é verdade. Por isso existe uma transição ali. O versículo 23 diz, e renovados, a serem renovados no modo de pensar. Existe um velho homem e você está abandonando isso. Existe um novo homem e você está recebendo essas verdades. Você está aceitando essas verdades. O que é a diferença? A forma de pensar. Existem muitas pessoas que são nova natureza, mas ainda se veem como se fossem um lixo, como se fossem necessitados, como se fossem caídos, como se fossem carnais, como se fossem pecadores, miseráveis. E é por isso que elas continuam praticando essas coisas. Mas ao mudarmos a nossa forma de pensar, ao descobrirmos quem verdadeiramente somos, porque Deus colocou a natureza dele em nós, através da obra de Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Quando nós começamos a olhar a natureza que existe em nós, o Espírito Santo começa a revelar a natureza que existe em nós. Nós somos revestidos da verdade, e essa verdade diz que nós somos a imagem do Filho de Deus. O Espírito Santo então vai nos lapidando como? Ao declarar a palavra da verdade. Nós somos lapidados, nós somos esculpidos pela palavra da verdade. E o Espírito Santo vai trabalhando a verdade em nós, para manifestarmos a imagem de Deus. Às vezes olhamos para nós e pensamos, eu não sou a imagem de Deus porque eu fiz aquilo, fiz assado. Mas o que você faz não tem nada a ver para Deus. Deus quer saber quem você é. Posso passar do tempo um pouquinho aqui? Sim ou não? Mateus 7, 22, 23, eu não passei para você esse versículo lá. Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Olha só, Senhor, Senhor, nós não fizemos muitas coisas, várias coisas nós fizemos em Teu nome, Senhor. Então eu lhes direi, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Fazer sem ser é a mesma coisa que praticar o mal. Não importa nem se é em nome de Jesus. Deus, Ele não está nem aí para o que você faz. Deus não está nem aí para obras, Deus não está nem aí para o seu dom, Deus não está nem aí para o seu talento. Isso aí não mexe Ele. Deus, Ele quer saber quem você é. Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você sabe que você é meu filho? Você sabe a sua identidade em mim? Eu não os conheço, Ele disse. Ou seja, você não teve relacionamento comigo, você fez muitas coisas,
mas ser você nunca foi. Queridos, Deus está interessado não naquilo que você faz. E eu e você, nesses dias, nós temos vivido em uma cultura onde o que as pessoas fazem é muito importante. Mas a imagem que elas refletem, a gente não está nem aí. Então você vê uma cantorazinha de 20 anos, não sei o que, ela fala um negócio no Instagram porque canta bem e todo mundo copia aquilo. O dom dela é fantástico, mas o caráter é zero. Ela teve um pico de sucesso. Dom faz festa, caráter faz sucesso, caráter faz cria um projeto, caráter te leva até o fim da sua vida. Mas eu e você estamos olhando tanto o que as pessoas fazem e nos comparando tanto com o que elas fazem que nós não sabemos ver o que elas são, o que nós somos. Nós precisamos viver as nossas vidas da mesma forma que Deus vê. Eu não estou nem aí para o que você faz. Eu conheço o potencial que existe em você. Deus acredita em você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus acredita em você. Por isso, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito que aqui nesse lugar existe potencial para revelarmos Deus em todos os lugares onde formos. O caráter de Deus faz parte de nós, o caráter de Deus é o fruto do Espírito em nossas vidas, é resultado de Deus, da obra de Deus em nós. Eu não quero produzir isso, Ele produz em mim. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. O fruto de quem? Fruto é resultado do que a pessoa é. É o Espírito em mim, não sou eu que produzo. É Ele que vai revelar a imagem de Deus em mim. Fruto revela a identidade da árvore, não é? Não sei vocês tal, mas vamos pegar uma jaca. Vocês sabem o que é uma jaca? Sabe o que é uma maçã? Se você vê o pezinho de jaca, o pezão de jaca ou o pezinho de maçã um do lado do outro, talvez você não saiba o que é. É árvore. Mas quando você vê a jaca e você vê a maçã, você fala: entende? Não é igual uma árvore que dá azeitona, é? Azeitoneira. O que é uma árvore? Oliveira, aí. E uma árvore que dá uva? Uveira. Videira. E uma árvore que dá figo? Figueira. Então você olha, talvez você não veja a diferença, você não entenda tanto assim das árvores e tal, mas para você é uma árvore. Mas quando você olha o fruto, agora eu sei que aquilo ali é uma videira, uma oliveira. Uma videira, uma figueira, sei lá, já falei tanto que me perdi. Então o fruto revela o que você é, revela a sua identidade. Não, calma, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Isso significa que agora você tem a natureza de Deus em você. E o fruto que você dá é o que revela a sua identidade. O fruto que você dá revela a imagem de Deus. E agora me diz uma coisa: tem como produzir amor? Tem como produzir alegria? Tem como produzir paz? Tem como produzir paciência? Tem como produzir amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Tem como? Não. Isso são todas as características do ser. Não tem como. Produza paz. O que é produzir paz? Paz ou você é ou você não é. Percebe o que a gente está falando aqui? O fruto revela a identidade da árvore. E a identidade está ligada à origem. Está ligada à sua natureza.
E eu e você então nascemos de Deus ao recebermos Jesus Cristo nas nossas vidas. E agora o Espírito frutifica através de nós. Ele nos lapida, Ele nos esculpe, Ele nos transforma. Ele faz com que a imagem de Deus se revele através de nós. O mais incrível disso tudo é tudo obra dele em nós. Não é responsabilidade nossa. A única coisa que nós fazemos é: estou aqui. Eu quero refletir a sua imagem. Deus acredita em você. Fruto é o resultado da obra do Espírito Santo em você. Fruto é você revelar a imagem de Cristo. Eu quero terminar lendo Atos capítulo 11, versículos 21 a 26, que diz assim: a mão do Senhor estava com eles. Quando nós escutamos expressões assim, a mão do Senhor, o dedo de Deus, tudo isso fala sobre o Espírito Santo. Então a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Uma das manifestações do fruto não está aqui? Alegria. Ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis. Fiéis não é uma das características do fruto que a gente acabou de ler? Fidelidade ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, bondade, não é um dos frutos? Cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Queridos, aonde tem fruto, aonde tem a imagem de Deus, ali as pessoas se convertem. Ali nós vemos pessoas vindo ao caminho do Senhor. Não é aonde tem milagre, não é aonde tem dom se manifestando, não é aonde tem milhares de coisas que podemos fazer, um culto legal, uma voz bonita, um pregador bom. Não é nisso, não é nesse lugar que as pessoas se convertem. As pessoas se convertem aonde tem o caráter de Deus revelado. Nós vemos várias das características do fruto se manifestando nesse lugar. E aí o versículo diz que muitos foram salvos, muitos iam se acrescentando ao caminho do Senhor. Volta um, por gentileza. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muitas pessoas se converteram pelo caráter e não pelas obras. Pelo caráter de Deus revelado naquele lugar. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Saulo aqui ainda, Paulo era chamado de Saulo aqui ainda. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, o que revela a vida de Deus não é o que a gente faz através de Deus, não é o que Deus faz através da nossa obra, mas é o que Deus faz em nós. Muitas pessoas ali foram acrescentadas por verem o fruto. Naquele lugar ali as pessoas olhavam para um grupo de pessoas e aquele grupo agora era diferente. Por que eles são fiéis? Por que eles têm essa paz, eles vivem em paz? Por que eles são bondosos? O que é isso que eles manifestam, eles revelam? O que é isso? Que grupo de pessoas diferente é esse? Não pelo que eles estavam fazendo, mas pelo que eles eram. Como que eles vivem essa vida? Da onde que vem isso? Da onde que vem esse potencial? E eles começaram a olhar aquele grupo, aquela igreja em Antioquia e pensar o que eles têm, o que eles vivem, quem são eles? E eles começaram a procurar uma forma de descrevê-los. Eles começaram a procurar um jeito de falar sobre quem era aquele novo grupo que surgiu, que apareceu. A uns eles falavam, esses são pescadores. A outros eles falavam, esses são políticos, esses são filósofos. E todas as pessoas eram definidas por aquilo que fazem. Mas esse grupo agora, eles eram pescadores, eles eram políticos, eles eram filósofos, eles eram carpinteiros. Eles faziam tudo o que os outros faziam, mas eles eram diferentes.
Como descrever esses que fazem tudo o que fazemos, mas são diferentes? E eles não conseguiam achar uma forma de descrevê-los. Eles começaram a pensar, por que eles são assim? Eles estão no nosso meio, mas eles são diferentes. O que é isso que tem na vida deles? Eles não conseguiam descrevê-los. Aí de repente um falou lá, não, eles dizem que é esse Cristo Jesus na vida deles. Eles dizem que Cristo morreu por eles, esse tal de Jesus morreu por eles, eles são aqueles do caminho de Jesus. Eles são aqueles que buscam a Jesus Cristo. E de repente, eles eram tão lapidados, eles tinham uma nova natureza neles, eles eram tão lapidados, que de repente todo o povo começou a ver neles a imagem de Cristo. E aí eles descobriram, vamos chamá-los de cristãos. Pequenos cristos. Aqueles que revelam a imagem de Cristo. Aqueles que revelam a imagem de Deus. O caráter de Deus está expresso na vida dessas pessoas. Nós não conseguimos defini-los pelo que eles fazem. Porque eles podem fazer tudo quanto fazemos também. Eles estão no mundo tanto quanto nós que não somos de Cristo estamos no mundo. É por isso que nós estamos infiltrados por aí. O que nos difere não é vir aqui num templo, em 4 paredes, levantarmos as mãos, cantarmos. Isso é um privilégio que temos. Mas não são as coisas que fazemos que nos definem. O que nos difere de todo mundo é porque as pessoas olham para nós e olham e veem o caráter de Deus em nós. Veem a imagem de Deus em nós. Eles veem as qualidades de Deus em nós. Você vai chegar lá segunda-feira, você é uma secretária, você vai chegar lá, sua amiga e secretária do seu lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que você faz de acordo com do que você é, e ela está tentando se tornar alguma coisa com aquilo, se provar com aquilo que ela faz. E você tem uma mensagem para ela: ei, Deus acredita em você. O potencial de ser uma filha de Deus e revelar a Cristo Jesus está em você também. Deus acredita em você. Deus acredita em nós. Gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé. Esse texto então revela que pela primeira vez, quando o fruto do Espírito foi revelado naquele lugar, pela primeira vez as pessoas começaram a chamar os discípulos de Jesus Cristo de cristãos. Aqueles que revelam a imagem do Filho de Deus. A minha oração é para que nesse próximo semestre a gente olhe menos para as coisas que podem ser feitas, menos para aquilo que queremos produzir, menos para aquilo que queremos tentar ser, menos para aquilo que nós possamos olhar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu estou aqui, revela o Cristo que está em mim. Mostre o caráter de Deus através da minha vida. Deixe as pessoas te conhecerem por olharem a mim. Minha oração é para que quando as pessoas vejam a todos nós aqui, elas possam ver Deus. Possam ver Deus se manifestando quando chega, Deus se manifestando quando sai, Deus se manifestando quando trabalha, Deus se manifestando quando fala. Que o Espírito Santo crie em nós essa consciência de que somos cristãos, somos pequenos cristos. Aqueles que revelam a imagem do Deus invisível. Que nesse próximo semestre nós não sejamos uma igreja que está buscando fazer as coisas que Jesus fazia. Jesus está tão desligado das coisas que se faz, das obras, que ele fala assim: ei, o importante, o que eu estou fazendo aqui é transformar você na minha imagem. Fazer depois você vai fazer até mais do que eu faço. Não estou competindo no fazer. Se vira, faz o que você quiser depois. Mas o que eu quero é me expressar em você. Que as pessoas possam ver, ter uma lembrança de que existe um Deus, e esse Deus é amor, quando olharem para nós. Essa é a minha oração, que alcancemos a estatura do varão perfeito. Que o Cristo se revele em nós.
sejamos aqueles que de fato são chamados cristãos.